Quero compartilhar com vocês mais alguns versículos bíblicos para nossa meditação e reflexão. Mas antes de nós começarmos a fazer a leitura, eu quero primeiramente te agradecer por poder estar assistindo, deixando o seu like. Se você tem gostado, continue deixando o seu like. Se puder, envie para outras pessoas, para que o canal possa estar crescendo e assim poder ter a oportunidade de a cada dia mais estarmos levando palavras poderosas de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês esses versículos, mas eu quero fazer uma pergunta antes de começarmos a meditar nesse versículo. E a pergunta é: você tem buscado direção de Deus para com as alianças que você tem feito? Você tem buscado direção de Deus para poder Ele falar com você, para Ele te dar uma luz, um sinal de que essa aliança que você está fazendo com outra pessoa é da vontade dele? Então nós vamos refletir através dessa pergunta. A palavra se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 18, que nos diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Meus amados, diante dessa pergunta que eu fiz sobre se você tem buscado direcionamento de Deus para estabelecer alianças com outra pessoa, porque todos nós temos objetivos e, consequentemente, tem objetivos que nós precisamos de outras pessoas para conseguirmos alcançar esse objetivo. Mas nós precisamos nos atentarmos sobre o direcionamento de Deus, porque no meio do caminho, do trajeto, e nós conseguimos enxergar ao nosso redor pessoas que fizeram aliança com outras pessoas e acabaram tendo problemas. Por quê? Porque uma aliança sem o direcionamento de Deus pode gerar severas consequências para a nossa vida. E eu quero fazer uma leitura novamente desses versículos a qual nós lemos, para que possamos entender algo muito importante e sério que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então vamos retornar à leitura, que diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Ou seja, Josafá já tinha um status de um rei importante. Ele não tinha somente um nome influente diante dos seus, mas ele também tinha autoridade e poder militar. E Acabe, por ser um homem astuto, astucioso, primeiramente, Josafá peca em deixar que o seu filho case com Atalia, filha de Acabe. Mas Acabe tinha muitos mais planos de subtrair de Josafá o poder e autoridade que ele tinha. E nós olharmos aqui, vamos entender o que diz assim, ó: tinha Josafá riquezas em glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Foi ter com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Ó, Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele, quem? Josafá, e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Olha só que interessante.
quando Josafá foi ter com Acabe em Samaria, Acabe, na sua astúcia, o que ele fez? Ele mata bois e ovelhas para agradar Josafá, e juntamente com o povo que tinha ido até Samaria com Josafá. Então o que ele faz? Primeiro, ele agrada Josafá para depois persuadi-lo a fazer aquilo que ele quer. Ou seja, nós precisamos, por que nós precisamos de um direcionamento de Deus? Para que os agrados audaciosos não possam trazer para nós consequências severas. Porque todo um agrado que é sem direcionamento de Deus pode gerar grandes problemas. Aqui, o que Acabe fez? Espera aí. Primeiro eu vou agradá-lo e depois eu vou persuadi-lo a fazer o que eu quero. Porque quem queria ir e tomar Ramote de Gileade não era Josafá. Era Acabe. Mas Josafá foi fazer a visita a ele e ele, astucioso, espera aí. Josafá está em momento de glória. Josafá tem um poderio militar. Eu preciso dele para mim ir à guerra para vencer. Então Acabe já estava usando da astúcia e do poder de Josafá para estabelecer coisas para si mesmo. Então nós precisamos ter direcionamento de Deus para que nós não venhamos fazer aliança com outras pessoas e que essa aliança depois com o tempo possa trazer severas consequências para nós. Porque vamos olhar no nosso vocabulário, a palavra aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo. Aqui quem tinha objetivo era Acabe, não era Josafá. Em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresa, sociedade, partidos, países e etc. Então Acabe queria tomar um território, mas ele queria usar Josafá e o teu povo para ir à guerra. Mas não ficaria somente nessa astúcia, porque nós vamos observar nos versículos mais adiante. Primeiro Acabe agrada e depois persuadi-lo, para depois convencê-lo a ir à guerra com ele. É mais ou menos assim. Você tem uma qualidade que uma outra pessoa não tem, mas essa outra pessoa enxerga essa qualidade que você tem e usa de astúcia para poder ganhar em cima dessa qualidade que você tem. É mais ou menos isso que Acabe está querendo fazer com Josafá. Ele sabia que Josafá estava num momento de glória, de um poderio militar vasto, e Acabe falou assim, eu vou usar ele como minha ferramenta para vencer a guerra. Mas, sem um direcionamento de Deus, como já disse, pode trazer consequências para nós, pode trazer consequência para você. Aqui nós vamos continuar os versículos. E havia profetas desse rei Acabe que profetizavam a favor dele. Não, rei Acabe, pode subir a Ramote de Gileade, porque tu vai vencer. Pode subir, porque a vitória é certa. Mas nesses profetas havia um espírito enganador. Havia um espírito que estava enganando Acabe. Por quê? Porque as ações de Acabe não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Então o espírito de engano estava nesses profetas de Acabe para ele subir a Ramote de Gileade, que ele iria vencer. Mas ele não iria vencer. Mas Josafá, ainda sendo direcionado por Deus, ele ainda pergunta, não tem mais nenhum profeta que fale em nome do Senhor? Acabe automaticamente toma a frente e diz, tem um, mas esse só profetiza contra mim. Esse nunca profetiza o que é agradável aos meus ouvidos. Porque naquela época já havia profetas que se vendiam para agradar o rei. Mas Micaías não. O propósito de Micaías era fazer a vontade
de Deus. O profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Então Micaías, enquanto tinha 400 profetas com espírito de mentira, tinha um profeta com o espírito da verdade. E muitas das vezes, o profeta que está com o espírito da verdade, ele é muito mais descredibilizado do que aqueles que estão com o espírito da mentira. As pessoas acreditam mais nos profetas que têm o espírito da mentira, o espírito do engano, do que o verdadeiro profeta que tem o espírito da verdade. Mas o que chama atenção, que Josafá pergunta, não tem mais nenhum profeta? E Acabe diz, tem mais um sim, mas ele só profetiza contra mim. Então Josafá manda chamar esse profeta. E os homens, quando vai chamar esse profeta, falam, ó, profetiza a favor do rei. Ele disse, não, aquilo que o Senhor colocar na minha boca, eu vou profetizar. Porque o que o Senhor manda é o que a gente tem que falar. Não é para agradar um homem, não é para agradar ninguém. É para fazer somente aquilo que Deus manda. Mas o problema de Josafá é que ainda assim, ele pedindo um profeta que fosse da parte do Senhor, que profetizasse para saber se era para ir para a guerra, se ia vencer ou não, o profeta disse, ó, Acabe vai subir, mas lá mesmo vai ficar, vai perder a guerra. Então, o que Josafá fez? Ele ouviu, mas mesmo assim procurou subir a Ramote Gileade. É mais ou menos assim. É quando busca a direção de Deus, Deus dá o sinal, responde, mas mesmo assim ignora. Às vezes, o Senhor tem falado comigo e contigo e você tem ignorado. E pode cair em situações desnecessárias a qual o Senhor já tinha avisado. Então, o que acontece? Josafá procura pelo profeta, o profeta fala, ó, se Acabe subir, ele vai ficar por lá mesmo. Ele é castigado, vai preso novamente e fica lá na cadeia. Então, a astúcia de Acabe ainda estava sobre a vida de Josafá. Porque no versículo 28, diz assim, então subiram Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Ó, Josafá tinha pedido direcionamento, mas ignorou. O maior problema é quando você não tem o direcionamento e quando você busca o direcionamento e Deus fala e você ignora. É um grande problema. Então subiram o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Versículo 28. 29. Disse o rei de Israel a Josafá. Acabe diz a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Ó, astúcia de Acabe. Eu me disfarçarei. É mais ou menos assim. Eu vou como um soldado comum. E tu, porém, traja as tuas vestes. Ó, Josafá, eu vou colocar uma roupa disfarçada. Você pode colocar a tua veste de rei. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Olha, irmãos, a cilada. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães do seu carro, dizendo, não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha só, a astúcia de Acabe. Ele fala assim, ó, não, Josafá, eu vou disfarçado, mas você pode ir com as tuas vestes. É mais ou menos assim, ó. Nós vamos para a guerra, mas eu não vou morrer. Quem vai morrer é você. Porque é você que vai estar na linha de frente. E quando se entra numa guerra, todo um capitão ou comandante que está na guerra, automaticamente ele vai procurar quem é o líder, o líder do pelotão. Por quê? Porque quando você mata o cabeça, fica muito mais fácil destruir os demais. Porque o cabeça é o que dá a estratégia aonde deve atacar e aonde não deve. Então, se entra numa guerra, o cabeça é abatido, o povo inimigo tem muito mais chance de sair vitorioso. Mas Acabe, ele fez o quê? Não, eu vou disfarçado e você vai com as suas vestes. É mais ou menos assim, ó. Ele trabalhando por trás. E eu vou viver e ele vai morrer no meu lugar. Então, buscar direcionamento de Deus para que possamos fazer alianças, mas aquela aliança que possa ser favorável para ambos, é uma bênção de Deus. O problema
é quando nós fazemos aliança sem direcionamento de Deus. O problema é quando nós fazemos aliança mesmo buscando a direção de Deus, e quando Deus dá o sinal, ignora. Então, que o Senhor possa nos despertar para quê? Para que quando nós viemos fazer uma aliança com alguém, o Senhor nos alerte. Pode fazer ou não pode fazer, para que não tenha consequências graves. Então, nós precisamos buscar direcionamento de Deus para que nós não venhamos trazer alianças problemáticas para a nossa vida. Porque todos nós dependemos um do outro. Mas não é que você trata a pessoa de uma forma, não quer dizer que ela vai tratar você também. Não é como você vê numa pessoa e trata ela com um coração puro, não quer dizer que ela vai tratar você com um coração puro. Não é generalizando, mas terão pessoas que só vai querer extrair o que você tem de melhor para seu próprio lucro, mas não vai compartilhar com você da mesma forma. Então que Deus te dê sabedoria, entendimento, para que você faça alianças produtivas e que seja bom, não somente para você, mas para com aquele que você fez também. Que Deus possa nos abençoar grandemente, e quero deixar essa palavra para vocês, em nome de Jesus.